Boa noite, galera! Tudo bem? Que bom! Eu gosto que me respondam, tá? Então tá bom. É porque eu sou um pouco carente, assim. Então, por favor, quando eu perguntar, tu pode responder, gritar. Talvez eu perca um pouco a atenção, talvez, mas é melhor do que ficar aquele silêncio, sabe? Obrigado. Abram a Bíblia de vocês, galera, em Lucas 15. Para quem não me conhece, eu sou Samuel. Eu sou casado com a minha linda esposa, Isabelle. Hoje é dia 9. Hoje nós completamos 1 ano e 6 meses de casados. Uau! Glória a Deus! Nossa, esse pad tá ungido, né? Ele tirou bem na hora. Glória a Deus. Galera, Lucas 15. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Estamos então, como Rede Jovem, como Deep Connection, falando de várias parábolas. E as parábolas eram, sim, histórias que Jesus contava para explicar o funcionamento do reino dos céus. Ele explicava aquilo que nós não conseguimos ver com coisas que nós conseguimos. Ele explicava o invisível por meio daquilo que é visível. E a parábola do filho pródigo, ela particularmente me pega bastante, porque ela é uma parábola que alcança tanto aqueles que não conhecem o Senhor, quanto aqueles que conhecem o Senhor, que têm vida de igreja. O Senhor, Ele pode falar com a gente, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala: o Senhor vai falar contigo nessa noite. E eu também, porque o pregador manda falar toda hora com a pessoa do lado, tá? Eu sou bem desses, sinto muito. Lucas 15, no versículo 11, começa assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado então, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu de lá, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira desenfreada. Então aqui Jesus ele começa a contar uma história que a gente precisa já entender um pouco o contexto e pressupor, entender algumas coisas antes. O que a gente consegue entender aqui? Era um pai com 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Para esse filho mais novo querer uma herança do pai, provavelmente ele era alguém muito rico. E ao passar da história, a gente consegue perceber que o pai era sim alguém muito rico. Mas nos resta uma pergunta: de quem que nós recebemos alguma herança? Nós recebemos herança de pessoas que morreram. Então, você só pode receber herança de algum familiar, pai, avô, tio, não sei, se ele colocar o seu nome no testamento, e isso vai ser a partir da morte dessa pessoa. Então, o que eu consigo entender, analisando esse texto, é que o filho, ele fala ao pai: pai, o Senhor é como um morto para mim. Isso parece um pouco assustador, parece um pouco esdrúxulo assim, parece um pouco demais. Mas o filho pedindo a herança do pai, antes do pai morrer, nada mais é do que o filho considerar o pai como alguém morto. E quando nós fazemos a analogia de que o pai ali simboliza Deus, quantas vezes será
que nós não consideramos a Deus como alguém que estivesse morto? Quantas vezes eu não fui para o meu trabalho como se o Senhor estivesse morto? Quantas vezes eu não fui para a minha escola como se o Senhor estivesse morto? Eu falei, olha só, Deus, me dá aqui a minha herança, me dá aqui aquilo que o Senhor me deu, deixa aqui comigo, e agora eu vou caminhar como se o Senhor não estivesse aqui. Caminhar e andar como que se o Senhor estivesse morto, é caminhar e andar sem consciência da presença. Outra coisa, acho que está dando retorno. Retorno é óbvio, né? Está dando microfonia. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, com o decorrer da história, eu já vou dar um spoiler, tá? Ele receber essa herança que vai dar ruim, tá? Mas nós podemos perceber que uma bênção, algo que ele é digno, a herança, ela é digna dos filhos. Eu, quando for pai, eu quero sim deixar uma herança, legado para os meus filhos. Mas uma bênção, algo que é digno, quando é fora de hora, ele se torna uma maldição. Aí nós podemos nos lembrar de Eclesiastes 3, há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo de regar, há um tempo de plantar, um tempo de colher. Mas quando nós recebemos algo fora de hora, quando nós assumimos algo fora de hora, quando nós recebemos alguma bênção fora de hora, isso se torna maldição. E é por isso que nós precisamos caminhar com essa consciência da presença. Por quê? Porque quando nós consideramos o nosso pai como alguém que não está morto, nós perguntamos ao nosso pai, pai, qual é a hora certa de eu receber a herança? Pai, qual é a hora certa de eu receber essa bênção? Vocês estão entendendo, gente? Levanta a mão se está entendendo, por favor. Glória a Deus. Eu gosto muito de uma analogia que o Luciano Subirá, ele dá quando ele vai falar sobre maturidade. E ele fala assim, um carro é uma bênção. Quem é que gostaria de ganhar um carro? Inclusive, se alguém quiser dar de presente de 1 ano e 6 meses para mim e para minha esposa um carro, a gente está recebendo. Mas um carro, quando você tem 13 anos, ele se torna uma maldição para a tua vida. Por quê? Porque você não vai poder dirigir, ou se você dirigir, você vai colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Um carro, quando você é um alcoólatra que não está em recuperação, que não quer se recuperar, é uma maldição. Porque ele se torna uma arma letal para você e para outras pessoas. Assim como talvez um relacionamento numa hora errada, que poderia ser uma bênção, é uma maldição. Assim como uma empresa numa hora errada, um emprego numa hora errada, e é por isso que nós, como filhos, precisamos andar como quem tem o pai vivo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o teu pai é um pai vivo. O pai do céu. Eu vi isso aí, Misael. O nosso Deus, Ele é um bom pai. E Ele é um pai vivo. Por isso que nós precisamos perguntar para o nosso pai, amém? Eu nem ia falar isso, mas foi, glória a Deus. Seguindo agora, no versículo 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de que ele cuidasse dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse cara, ele foi do luxo ao lixo. O cara é um nego drama, entre o sucesso e a lama. Pensei que alguém ia dar risada, tudo bem, glória a Deus. Obrigado.
Gente, vocês perceberam que esse estado de necessidade é algo que ele nunca passaria se ele ainda estivesse com o pai? Se ele estivesse com o pai, talvez aquela parte da herança ainda não seria dele, mas desejar comer a comida dos porcos. Olhando mais para frente, a gente vai ver mais um pouco da personalidade, das características desse pai, e nós vamos ver que ele é um pai amoroso. E eu tenho certeza que esse pai, ele deixaria de comer para que esse filho comesse alguma coisa. Mas ele preferiu, ao invés da presença do pai, ao invés de ser um filho de um pai vivo, ele preferiu deixar como se o pai dele estivesse morto, considerar como se o pai dele estivesse morto, e viver distante da casa do pai. E, cara, é muito louco, porque ele viveu a pior das pobrezas. Ele não só viveu uma pobreza monetária, de dinheiro. Ele viveu uma pobreza moral. Porque, considerando o contexto aqui que Jesus está falando, esse cara, ele era um judeu. E, para um judeu, o porco, ele é um animal impuro. Ele é um animal que ele não deve comer. E esse cara, que era um judeu, com um pai rico, com um pai amoroso, ele chegou a tal nível de pobreza moral, espiritual, financeira, que ele desejava comer o alimento aquele alimento que era impuro, comia. Ele chegou ao ponto de desejar a impureza da impureza da impureza. Ele desejava o churume do lixo. E quantas vezes, quando nós estamos distantes do Senhor, nós não rebaixamos o nosso nível a desejar o pecado do pecado do pecado, a desejar a vida daquele pecador que, espiritualmente falando, ele é um porco, e nós estamos desejando refeições de porcos. Eu, muitas vezes, invejei porcos comendo alfarrobas, espiritualmente falando. Muitas vezes, eu olhei para a vida de pessoas distantes do Senhor, e eu falei, cara, eu queria experimentar esse bagulho aí, velho. Sendo que, espiritualmente, eu tenho um banquete na casa do Pai. Então, quando nós estamos em um momento em que nós consideramos o nosso Pai como morto, onde nós não temos consciência da presença do Pai, nós não temos consciência do nosso Pai amoroso, nós começamos a desejar a porcaria. Você começa a estar rolando a tela do TikTok, e quando aparece algum vídeo sugestivo, você não vai lá e bota não interessado. Você vai lá e começa a olhar, e aí vai aparecer mais. Você está desejando o lixo. Você está desejando a alfarroba que o porco come. E eu nem sei o que é uma alfarroba. Mas deve ser ruim. O alfajor do porco, muito bom. Então, gente, quando nós nos distanciamos do Pai, nós podemos chegar a tal nível onde nós vivemos a pior das pobrezas, a pobreza moral e espiritual. Versículo 17. Acompanhem comigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Esse cara que jogou o nome da família na lama, ele decidiu, quer saber, mano? É melhor eu ser o trabalhador do meu pai do que eu viver nesse lugar.
E ele esperava, pelo que nós podemos olhar na fala dele aqui, é perceptível que talvez ele esperava ser recebido com truculência. Tipo assim, tu me considerou como morto e tu pegou a herança que é para te receber só depois que eu morrer, e tu viveu a vida desenfreada e agora tu quer voltar? Tá bom, então vai trabalhar. Então vai ser um dos escravos, um dos servos. Ele esperava esse tipo de atitude do pai. E olha só como o pai recebeu ele, versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue imaginar essa situação? Eu vou ler de novo, enquanto eu estiver lendo, você fecha seus olhos, você imagina o pai olhando o filho com uma cara de mendigo, de longe. Imagina aí, e arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. Esse filho, ele reconheceu o seu pecado, ele se humilhou, e ele foi para diante do pai, e o pai o recebeu com festa, com alegria, com roupas novas, sandálias novas. Sabe, existe eu anotei uma frase aqui que o Senhor falou comigo. Se você tem um bom hábito de anotar, anote essa frase também. Enquanto estava escrevendo, o Senhor falou para mim assim: ser recebido de volta com festa é privilégio daqueles que se humilham diante do Pai. Sabe, galera, eu de verdade, eu não posso dizer isso com certeza, mas eu acredito de coração, que se esse filho chegasse diante do pai, da mesma maneira que ele saiu, com arrogância, falando assim: eu quero o que é meu, eu de verdade acredito que a reação do pai não seria a mesma. Mas esse filho reconheceu aonde ele estava, esse filho reconheceu o seu pecado. Então nessa noite eu acredito que o Senhor, Ele está te fazendo um convite para que você reconheça o seu pecado, para que você reconheça aquilo que você errou diante do Pai, e entre com uma postura diante da presença de Deus, de humilhação. Não porque, nossa, coitadinho de você, mas uma postura de Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão santo, e eu pequei diante do Senhor, e eu peço o seu perdão, eu peço a sua graça, e eu tenho certeza que o Pai vai receber você com festa, amém? A religiosidade talvez diria para o pai não receber esse filho. Ele não merece, ele considerou ele considerou o pai como alguém morto, mas o pai, ele age como alguém que diz assim: eu sei que ele não merece, mas eu vou receber ele com festa. E eu sei que pode parecer estranho quando eu falo para você se humilhar diante de Deus, mas eu acredito de verdade que nessa noite o Pai procura por filhos que sejam dispostos a se arrepender e se humilhar diante da presença do Pai. A humilhação, ela faz parte do Evangelho, gente. Ou vocês acham que esse símbolo de uma cruz é um símbolo simplesmente de glória? Para nós hoje ele é, mas inicialmente é um símbolo de humilhação, de tortura.
Tem uma frase muito boa, que o Morada fala muito, Brunão Morada fala muito, que é: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino. Deus se fez homem, Deus se fez menino, Deus foi nascido de uma mulher, Deus se fez fraco, Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus se fez nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. E eu não sei você, gente, mas a minha reação diante disso é: meu Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai, porque às vezes eu ando como se o Senhor estivesse morto. Me perdoa, Pai, porque às vezes eu caminho como alguém que pegou a herança antes da hora. Me perdoa, Pai, porque às vezes eu não tenho consciência da presença. Mas, gente, eu sei que talvez pesou um pouco o clima, mas a boa notícia é que roupas novas te esperam, sandálias novas te esperam. O Senhor quer colocar um anel no seu dedo, uma aliança, um compromisso de alguém que é exclusivo, que é exclusiva do Senhor. Sabe, quando você tem um anel que é entregue pelo próprio Pai, tu não se entrega para qualquer coisa, cara. Não é qualquer pessoa com uma aliança na mão que vai te pedir em casamento. Quando você tem um bom pai, um pai amoroso, como é o nosso Deus, não é qualquer aliança que te proporem que vai mexer o teu coração. Então, nessa noite, eu também convido vocês a olhem para os seus dedos, espiritualmente falando, e percebam o anel que o Senhor colocou em você. Percebam essa aliança, esse símbolo, esse compromisso, essa exclusividade que o Senhor deu a você. Talvez você venha até a igreja e ache que você é só mais um, ou só mais uma numa multidão, ou só mais uma em um grupo, mas esse anel que o pai dá para o filho perdido, eu creio que simboliza uma exclusividade. Se você está aqui nesse lugar, o Espírito Santo escolheu você para estar aqui nesse lugar nessa noite. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso bem bonito para ela, e fala assim: você é um amado, ou amada, né, do papai. Agora olha para outra pessoa, que tem gente que não falou para ninguém, procura outra pessoa aí e fala assim: você consegue perceber o anel que ele colocou no seu dedo? Glória a Deus. Gente, do versículo 25 em diante, nós vemos o lado do irmão mais velho. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo, a história conta que eram 2 irmãos. E vamos ler ali o versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Ele chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele o informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e eu nunca transgredi nenhum só mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um só cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. E então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, galera, muitas vezes eu também me identifiquei como o irmão mais velho. Eu olhava pessoas que eu sabia que tinham feito algo de errado, ou que não estavam na casa do Senhor e depois voltaram, enfim. E eu via elas fazendo coisas, ou recebendo coisas, e eu falava para Deus: Deus, mas esse cara não estava desviado até ontem. Sabe, o irmão mais velho, ele olha para o irmão mais novo com um olhar de inveja, porque ele ainda não entendeu a identidade dele. Se o irmão mais velho entendesse qual que é a identidade dele, filho de quem ele é, o olhar que ele teria para o irmão mais novo é o mesmo olhar que o pai teve. Sabe por quê, gente? Porque às vezes parece que a gente prefere que as pessoas estejam desviadas. Porque daí chega alguém que fazia meses, anos que não vinha para a igreja, e essa pessoa chora, e aí a gente fica tipo: agora é fácil, né? Vem aí chorar. Sabe, talvez a gente está com um olhar de inveja e arrogância, porque o choro do nosso irmão mais novo, a alegria do nosso irmão mais novo, a festa do nosso irmão mais novo, denuncia a frieza e a dureza do nosso coração. Às vezes, a gente está tão incomodado com o irmão que está chorando, que está gritando, que está falando em línguas muito alto, que está me atrapalhando, porque esse irmão, ele está denunciando a falta de fé que eu tenho. Esse irmão está denunciando a falta de intensidade que eu tenho na presença de Deus. Esse irmão está denunciando que eu me acostumei com a presença do Pai. Se esse irmão mais velho, que deveria ser mais maduro, olhasse para o irmão mais novo com os olhos do Pai, ele ficaria alegre. Primeiro, porque se ele faz que nem ele disse, que ele trabalha para o Pai há tantos anos, ele teria um ajudante para trabalhar agora. O trabalho ia ser dividido pela metade. Se ele amasse esse irmão, ele ia ter mais uma companhia. Ele ia ter mais alguém para comer o churrasco que ele pediu para o pai. Mas o irmão mais velho, que talvez não entendeu ainda a sua identidade de filho amado de um pai bom, ele acha que a presença do irmão mais novo ofusca a presença dele e não soma com a presença dele. E esse tipo de mentalidade, esse coração, nós precisamos constantemente combater dentro de nós. A impressão que eu tenho, gente, é que, prestem atenção aqui no versículo 12, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E olha isso aqui, e o pai repartiu o bem entre eles. Ele não deu só para o mais novo, o mais velho também recebeu o bem. Então a impressão que eu tenho é que o irmão mais novo, ele viveu como se o pai estivesse morto fora de casa. E o irmão mais velho, ele viveu como se o pai estivesse morto, mesmo dentro de casa. A impressão que eu tenho é que ele não tinha um pai, ele tinha um chefe. Ele chegou cobrando o pai como quem cobra o chefe que atrasou salário.
ele chegou cobrando o pai como alguém que chega assim, como é que esse estagiário aí está ganhando a mesma coisa que eu? E isso me lembra a minha própria história. Por quê? Em 2020, eu era monitor dos adolescentes e o líder vai para missões, o casal de líderes. Eles estão em Pitangui, Minas Gerais. E aí eu assumo, e eu falei, mano, agora o bagulho vai ficar louco. Eu tinha anotado as dinâmicas, eu tinha anotado palavras, eu tinha anotado um monte de coisa que eu ia fazer. A gente estava com o Valent Camp pronto, que é o acampamento dos adolescentes. O Valent Camp estava pronto em janeiro. E a gente estava ouvindo falar de um tal de coronavírus. E aí chegou março, que o Valent Camp no começo, antes era no começo do ano, agora no final. Chegou março, tudo fechado. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E eu comecei a chamar os adolescentes, eu mandava devocional e fazia, e mexia no Canva lá, fazia uns design, muito ruim inclusive, mas me cobrava muito. E comecei a tentar pensar em produzir, e Deus, o que eu faço? E um desses, o Roger, se tu estiver vendo, eu te amo, cara. Ele me manda um áudio de 2 minutos. E ele começa o áudio assim, Senhor, em nome de Jesus eu quero orar pela vida do Samuca. Quando eu comecei a ouvir o áudio, cara estranho, né? Ele nem mandou nada, ele só começou a orar. No final do áudio ele fala assim, Samuel, eu estava aqui falando com Deus, e Ele me disse que você está falando com Ele com uma mentalidade de funcionário. E Ele está mandando eu te dizer que Deus chamou o filho dele e não um funcionário. E aquela palavra me quebrou no meio, mano. Porque eu achava que eu precisava produzir para receber. Havia em mim, assim como havia nesse irmão mais velho, um defeito na minha própria identidade de filho. Eu não estava enxergando Deus como um pai. Eu estava enxergando Deus como um chefe. Então, eu quero convidar vocês, quero convidar já o louvor para vir para cima. Mas não viva como se o pai estivesse morto, mesmo dentro da casa do pai. A festa e o deleite do pai sempre estiveram disponíveis para esse irmão. Olhe para o pai que você tem, olhe para o Deus que você tem, e desfrute dos banquetes que Ele tem para oferecer para você. Nessa noite, eu acredito de verdade que o Senhor quer mudar em muitos corações e em muitas mentes a mentalidade de funcionário. Mas eu também creio que o Senhor quer trazer de volta aqueles que estão fora da casa do Pai. Eu quero que você fique de pé. Por favor. Feche seus olhos e comece a imaginar e lembrar de todas as vezes que você agiu como se Deus fosse alguém morto para você. Todas as vezes que você deu um mau testemunho, como se Deus não estivesse naquele lugar.
Todas as vezes que você chegou na sua casa como se Deus não estivesse naquele lugar. Todas as vezes que você foi à sua faculdade ou à sua escola como se Deus não estivesse naquele lugar. Todas as vezes que você estava sozinho ou sozinha e agiu como se Deus não estivesse naquele lugar. E agiu como se Deus estivesse morto. E agora, ainda com os teus olhos fechados, eu quero que você se coloque nessa história do filho perdido. Eu quero que você diga para si mesmo: eu vou me arrumar e eu vou falar com meu pai. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu quero ser recebido de volta pelo meu pai. E agora, continua com os teus olhos fechados e imagina o seu pai de longe. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E agora você fala para o pai: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora imagina o pai falando para os servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E agora, comece a agradecer o pai. Que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Se você se identifica com essa história, eu peço que você venha aqui na frente, tanto como o irmão mais novo ou como o irmão mais velho. Nós queremos orar por você e com você. Somos os seus filhos, Como um filho que se humilha diante do pai e é recebido com festa.